Alô, Bom dia, doutor, tudo bem? tudo bem? Quem está aí que eu não estou vendo? Estou te vendo, não? Não, bom dia, doutor. Prazer, eu sou o Diogo. Oi, Diogo, tudo bem? Tudo bem? Como é que estão Eu tô as coisas? aqui, na paz, eu tô aqui para ajudar nessa aula. Ah, Os alunos, alguns entram no Zoom e outros vêm assistir aqui. Eu estou projetando essa aula no auditório. tá. Tá Aí boa a até projeção? Tá dando para ver bem? tá sim. Deixa eu ver se eu baixar só um pouquinho essa câmera aqui. Agora ficou melhor? Tá boa a claridade, a iluminação? Tá ótimo. Eu não sei se a doutora Cintia chegou a perguntar para o senhor, mas essa aula pode ser gravada? Olha, ela já foi gravada 200 vezes, Sim, todo mas eu ano. posso disponibilizar para os alunos? Pode, pode. Deixa eu já compartilhar minha tela para ver se está tudo bem. Sim. Vamos compartilhar e já fica preparada a aula. Sim. Espera aí. Share screen. Daqui a pouco você começa a gravar, agora mesmo não. Não, depois eu edito. Tá, Porque essa gravação ela vai direto para a nuvem. Aí depois eu edito. tá, não compartilhou ainda, pelo visto. Eu coloquei o senhor como anfitrião. Agora está compartilhando. Ok? Isso, agora foi. Agora deixa eu projetar o primeiro slide aqui para a gente ver. Tá vendo o primeiro slide? Sim, sim. Então, já vou deixar em modo apresentação. Sim. Vou parar a contagem aqui. Aí estou pronto. Sim. Normalmente os professores esperam até umas 11h05 para dar tempo de todos os alunos saírem dos ambulatórios e entrarem na aula. Tá.
Pessoal, podemos começar aí ou... Podemos começar, pessoal. Podemos começar, doutor. Podemos começar, então? Deixa eu só minimizar um pouquinho aqui esse... Bom, então, bom dia a todos. Eu espero que todos estejam me vendo bem e que as informações da tela também estejam bem visíveis. Como vocês devem já saber, eu sou um ex-chefe da metabologia do IED, da PUC, mas, enfim, estou aposentado há poucos anos. Meu prazer, na verdade, era estar aí com vocês. Me dá muito mais satisfação estar com os alunos. Eu acho que a minha grande realização, no fundo, é estar com os residentes, com os alunos, porque aí eu aprendo também e eu cresço na minha profissão. De qualquer forma, vamos tentar conversar um pouquinho por essa via online.
Vocês vão de estranhar o título que eu mudei. O título aqui é a Síndrome Metabólica, ainda uma organização criminosa. Vocês vão entender por que eu chamo de organização criminosa. Vamos contar um pouquinho da história dessa síndrome metabólica. Em 1936, um inglês, Hemsworth, definiu que existiam dois tipos de diabetes. Um diabetes mais sensível à insulina e outro menos sensível à insulina. Estava, de alguma maneira, criada a ideia de resistência à insulina ou de sensibilidade à insulina. Em 1947, o Jean Weig, na França, deu um impulso muito grande ao conhecimento nessa área. Então, ele começou a observar as obesidades e chamou uma obesidade de androide, que era essa obesidade mais central, e outra obesidade ginoide, que era mais periférica. E, além disso, ele definiu que essa obesidade androide estava associada com maior risco de diabetes, com aumento de ácido úrico, de hipertensão, etc. Ou seja, ele começou a chamar essas obesidades assim e sugerir que essa obesidade androide era mais problemática e a ginoide não, era menos associada com distúrbios metabólicos. Essa coisa foi sendo valorizada ao longo do tempo. O Weig esteve aqui no IED, falou para a gente, deu aula para a gente, foi uma pessoa muito especial nessa evolução. Na década de 70 e 80, um grupo americano do Kisseba, mas principalmente um grupo da Escandinávia, da Suécia em especial, capitaneado pelo professor Per Bjørntorp, começou a chamar, então, ao invés de chamar de ginoide ou androide, eles chamavam de obesidade alta ou obesidade baixa, que era a obesidade mais da região periférica do corpo. E, em especial, Bjørntorp começou a chamar isso de síndrome metabólica, ou dar a ideia de que isso era uma síndrome metabólica. Estresse estaria associada com estresse e alguns distúrbios hormonais. Pulando um pouquinho, em 88, o Gerald Riva, não Riga, chamou isso de síndrome X, ou síndrome de resistência à insulina. Não está aqui nesse slide porque eu cortei para diminuir. Mas o que mais importante dessa história é que, em 1987, um japonês, Matsuawa, que também ficou muito conhecido, esteve aqui, conversou, esteve no Congresso Brasileiro em São Paulo, enfim, o Matsuawa chamou isso de síndrome da obesidade visceral, de Visceral Fat Syndrome. Por quê? Porque ele fez ressonância magnética dos pacientes e observou, por exemplo, quando vocês estão vendo aqui a gordura subcutânea e aqui a gordura visceral. Ele observou que quem estava associada com essas alterações metabólicas, no caso da glicemia, no caso do triglicerídeo, no caso do colesterol total, isso aqui não se mantém verdade, esqueçam o colesterol total, mas em especial da glicemia e do triglicerídeo, era a gordura visceral, tanto em homens quanto em mulheres, e não a gordura subcutânea do abdômen. Então, ele chamou isso de síndrome da gordura visceral, metabólica. A partir daí, passaram a chamar, então, de síndrome metabólica, e não mais síndrome de resistência à insulina, nem síndrome de gordura visceral. E aí começaram a surgir as definições, as caracterizações do que seria a síndrome metabólica. Alguns chamavam de terceto letal, outros chamavam de quarteto letal, e começaram a dar epônimos para essa síndrome. Mas, por último, a Sociedade Americana de Cardiologia saiu na frente e começou a caracterizar isso e conceituar isso. É um conjunto de fatores de risco metabólico presente no mesmo indivíduo, associado com risco de aterosclerose e diabetes, ou seja, doença da aterosclerose e diabetes, e, por último, cuja base fisiopatológica seria a gordura visceral ou ectópica e a resistência à insulina, ou seja, a gordura depositada em órgãos que não são próprios para depositar gordura. O tecido próprio para depositar gordura é o tecido adiposo, em especial o tecido adiposo subcutâneo. Se ele se deposita em outro lugar, é chamado de gordura ectópica, e vocês vão entender exatamente isso. Então, foram caracterizados alguns critérios para definir a síndrome metabólica, mas eu vou botar aqui o mais atual, que seria
o critério da IDF, da International Diabetes Federation. Então, para eles, a medida da cintura é obrigatório, né, e eles tentam fazer por especificidade étnica, porque para o americano ou para o asiático não é a mesma medida. Então, eles caracterizaram, sugeriram essa caracterização, que ficou 94 centímetros para homem e 80 para mulheres, se eles forem de origem europeia. O americano, no ICEP-3, continua botando 102 aqui como medida. Os sul-asiáticos, 90 centímetros, você veja, os homens sul-asiáticos devem ter ou os chineses devem ter uma cintura menor, a mulher 180, a mulher 180. Sul-América e africanos, 90 e 80, e aqui para os japoneses, 85 e 90. Então, a gente tem que separar a etnia. Como é que a gente pode fazer aqui no Brasil? O Brasil não tem uma etnia, o Brasil é uma mistura de raças. Então, não é sul-americano, na verdade, porque o brasileiro não tem nada de hispânico. Então, eu diria que a gente deve utilizar a medida aqui em torno de 94 para homem, em torno de 80 centímetros para mulher, mas sempre procurar olhar a ascendência do paciente. Ou seja, se for um paciente louro, alto, etc., vamos usar 94. Mas se for um paciente de origem africana, por exemplo, o negroide, né, utilizaríamos 90 centímetros de cintura. E para a mulher, 180 centímetros. Além de ter, então, um aumento da cintura abdominal, a gente deve ter, pelo menos, 2 desses critérios, ou seja, triglicerídeo aumentado, maior do que 150, ou HDL menor do que 40 para mulher e para homem, perdão, e 50 para mulher. Uma pressão arterial sistólica igual ou maior do que 130, ou uma diastólica igual ou maior do que 85, uma glicemia de jejum igual ou maior que 100, ou que estejam fazendo tratamento para dislipidemia, e aqui, com essa medida, eu incluo diabetes tipo 2 também, diabetes tipo 2 ser ou não portador de síndrome metabólica. A NICEP antes tinha feito essa definição para a população americana, mas já adaptou, ou seja, para homens 102 centímetros, a presença de 3 ou mais. Se tiver 3 dessas caracterizações aqui, desses fatores de risco, ele já diz que você tem síndrome metabólica. Vocês viram que na IDF você tem que ter obrigatoriamente a cintura, o aumento da cintura, e depois você soma mais 2. Esse aqui não é obrigatório a cintura. Se você tiver, por exemplo, triglicerídeo alto, HDL baixo, pressão arterial ou glicemia de jejum aumentada, 3 desses 4 você já caracteriza para a síndrome metabólica. E aqui também, ou tratamento para dislipidemia, hipertensão arterial ou diabetes tipo 2. Vocês vão ter isso aí nos slides depois para vocês copiarem nas definições gerais. Agora, mais recentemente, então, já atualizada, eles botaram, então, igual ou maior do que 102 para homem, igual ou maior do que 88 para mulher, ou, se for asiático, 90 e 80 centímetros. Você veja que eles basicamente separam em asiáticos e não. A síndrome metabólica sofreu uma série de críticas, principalmente sugerindo que a síndrome metabólica não teria uma base fisiopatológica estabelecida, que os critérios precisavam ser mais definidos, uma série de... e que a soma dos fatores não era maior do que o conjunto. Então, essas críticas todas fez com que a Sociedade Americana de Endocrinologia, ou seja, a Endocrine Society, propusesse um critério que ele chamou de em risco metabólico. Metabolic risk. Então, esse é um guideline deles, publicado em 2019, e o critério proposto era esse. A única diferença é que é proposto para pessoas de 40 a 75 anos de idade, a diferença para aqueles, mas olha, 3 ou 5 daqueles critérios que estão aqui, que são os mesmos critérios, exatamente os mesmos critérios. Baixa um pouco o ponto de corte para a hipertensão e inclui todos esses critérios aqui. A diferença, então, veja só, é que ele também bota os critérios de pré-diabetes. Se o paciente tem 3 desses critérios, ele está em risco metabólico, ou seja, em risco de desenvolver doenças cardiometabólicas ou em risco de desenvolver diabetes. Ou seja, aqui eles acrescentam a hemoglobina glicada do pré-diabetes ou os critérios de pré-diabetes. Tá? Então,
Como é que eles querem definir isso? Com os critérios da síndrome metabólica. Então, apesar deles dizerem que não devemos chamar de síndrome metabólica e chamar de em risco metabólico, no fundo, é exatamente a mesma coisa. Prevalência da síndrome metabólica. Isso é um estudo mais recente, mostrando que a prevalência muda ao longo do tempo, vocês veem, ela vem aumentando a síndrome metabólica. Então, aqui são dados americanos. Então, por último, aqui em 2007, 2008, a prevalência chegou a 34% da população, hoje está em torno de 31% da população americana, tanto homens quanto mulheres, com a prevalência da síndrome metabólica. Isso aqui é o grupo total. Há um estudo europeu esse aqui também é americano, veja só, a prevalência da síndrome metabólica aumenta com a idade, por suposto. Então, eu tenho que também levar em consideração que, à medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos engordando e nós vamos provavelmente exibindo critérios da síndrome metabólica. Isso aqui é considerando a ATP3, nos critérios mais anteriores, onde o ponto de corte da glicemia era 110. Então, essa definição, vejam, aumenta com a idade, de forma que aqui, a partir de 50 anos, mais de 30% da população, homem ou mulher, já tem a síndrome metabólica. Vocês vejam que atinge até quase 45% da população entre 60 e 70 anos. Então, com a idade também cresce. A questão do risco de diabetes, agora eu botei cardiorrenal também, a síndrome metabólica está associada com risco, apesar dos críticos dizerem que a síndrome metabólica o conjunto não mudaria a forma de diagnosticar ou que não teria bases patológicas, esses estudos mostram que sim. Isso aqui é uma meta-análise, um sumário das evidências da época até 2005, mostrando que estava associado com 3 vezes mais risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, sumário das evidências. E uma meta-análise grande publicada no JAC, no Journal of American College of Cardiology, mostra que a síndrome metabólica, sim, está associada, isso é uma meta-análise de vários estudos, 172 mil pessoas estudadas nesses estudos. Eles mostram que está não só associada com maior risco cardiovascular, como está associado com os eventos individuais, ou seja, qualquer evento cardiovascular, evento coronariano, morte cardiovascular, morte coronariana e morte por todas as causas. Então, a síndrome metabólica está associada com todos esses eventos, desmistificando ou afirmando que ela é maior do que a soma dos seus fatores. E a outra meta-análise que sela isso para mim, porque não preciso mais de meta-análise, é essa do Motillo, com 951 mil pacientes, ou seja, quase 1 milhão de pacientes. E ele analisa aqui, da mesma maneira, o risco relativo para os desfechos individuais. Veja só, para AVC, 2 vezes mais risco, para síndrome metabólica versus quem não tem síndrome metabólica, utilizando o critério da NICEP e o critério da NICEP atualizado. NICEP 3, que é aquele americano, né? 1,99, ou seja, 2 vezes mais risco de infarto do miocárdio, 1,58, quase 2 vezes o risco de morte por todas as causas, morte cardiovascular mais de 2 vezes, morte da doença cardiovascular em geral mais de 2 vezes. Então, isso sugere que definitivamente a síndrome metabólica está associada com maior risco cardiovascular. Sim, claro, das doenças isquêmicas, das doenças ateroscleróticas associadas com... Isso também tem estudo mostrando que está associado também com maior risco de insuficiência cardíaca. Por suposto, a insuficiência cardíaca tem quase tudo dos fatores de risco da síndrome metabólica. E rim? Uma das questões era, mas não tem nada a ver com rim. Então, claro que tem. Veja só, isso aqui é uma meta-análise também de 30 mil pacientes, são 11 estudos de coortes prospectivas, mostrando que a síndrome metabólica está associada com o risco de doença renal crônica. Vocês estão vendo aqui o risco associado para cada estudo desses, aqui o conjunto, né? Portanto, associado com uma vez mais, isso aqui é a taxa de razão de chance, então 1,55 mais chance de desenvolver doença renal crônica, os portadores de síndrome metabólica, sem diabetes tipo 2. E mais interessante ainda é que eles conseguem mostrar que para o número de fatores de síndrome metabólica presente, ou seja, acima de 1
fator de risco da síndrome metabólica, já tem um risco aumentado de desenvolver a síndrome metabólica, desenvolver a doença renal crônica, por estimativa da filtração glomerular. Olha aqui, por exemplo, para quem tem 5 fatores de risco presentes, o risco é maior. Então, há uma relação dose-resposta, que uns críticos também diziam que não tinha essa relação dose-resposta. Ou seja, quanto mais fatores de risco presentes, maior o risco de desenvolver um desfecho, seja que desfecho for. Nesse caso aqui, o desfecho da doença renal crônica. Vamos adiante. A questão é que a gente não tem como ficar medindo gordura visceral, a gente não tem como ficar utilizando apenas a medida da cintura, porque se a obesidade ginecoide era mais, digamos assim, mais benigna, não tem obesidade benigna, mas eram menos associados com os fatores de risco metabólico, qual seria, então, o melhor fator de risco preditor cardiometabólico? Qual o melhor preditor de cardiometabólico? Seria o índice de massa corporal, a obesidade PCI, seria a cintura ou seria a distribuição de gordura medida por relação cintura-quadril. Antes de qualquer coisa, nós vamos mostrar para vocês a mesma coisa que o Matsuava já tinha sugerido, ou seja, que é a gordura visceral, medida aqui por tomografia computadorizada, que está associada com a resistência à insulina. Então, maior o volume do tecido adiposo visceral, menor a sensibilidade à insulina, utilizando aqui um clamp euglicêmico. A gordura subcutânea não tem relação, ou seja, aqui o volume do tecido adiposo não tem relação com a resistência à insulina. E aqui é um estudo nosso, entre outros, que nós fizemos também tomografia computadorizada de um grupo de mulheres que estavam sendo estudadas para uma medicação anti-obesidade. Nós fizemos a tomografia computadorizada, medimos a gordura visceral e fizemos a correlação com a cintura, o que deu altamente positivo, maior cintura, maior gordura visceral, maior a medida da cintura, mas para nós é mais interessante isso aqui, que é a medida da relação cintura-quadril. Então, vocês estão vendo aqui uma relação direta, quase linear, da relação cintura-quadril com gordura visceral. Então, isso é uma forma indireta de medir a gordura visceral. Eu vou mostrar para vocês agora uns estudos chamados estudos de randomização mendeliana, porque todos esses estudos de associação que a gente vem mostrando para vocês são estudos observacionais, são estudos que provam uma associação, mas não provam uma causalidade. Isso não significa que a causa seja a gordura visceral, não significa que a causa seja a resistência à insulina, etc. Mas há uma associação da resistência à insulina, uma associação da distribuição de gordura. Portanto, para tentar mostrar uma causalidade, ultimamente tem se estudado os estudos chamados de randomização mendeliana. O que é a randomização mendeliana? Quando nós nascemos, os nossos genes são distribuídos já, não antes de nascer, já na concepção. Então, a partir daí, os nossos genes não mudam. Então, se a gente analisar os genes, a gente está fazendo uma randomização mendeliana para o desfecho que nós queremos. Então, vamos ver. O instrumento, então, seria a avaliação de genes, nesse caso, dos polimorfismos de nucleotídeo único que estejam associados com o fenótipo que eu quero estudar, nesse caso, com resistência à insulina. Então, SNPs associados com resistência à insulina. A exposição seria então, a resistência à insulina, PSI, os fenótipos de resistência à insulina. Como é que a gente vai medir a resistência à insulina? A medida da insulina de jejum, de HDL, de triglicerídeos, são marcadores de resistência à insulina. Então, eu utilizo esse tipo de exposição, se puder utilizar o clamp, também pode, né, esse tipo de exposição para ver se esses genes estão associados com o desfecho. Aí daria uma ideia de causalidade. E os desfechos são esses aqui, ó. Doença arterial, doença miocárdica, AVC, etc, etc. Então, utilizando esse tipo de análise de randomização mendeliana, eu posso avaliar causalidade. E vamos ver o que acontece em relação aqui à resistência à insulina.
A resistência à insulina, então, analisada pela randomização mendeliana, demonstra que é causal para doença coronariana, causal para infarto do miocárdio, causal para stroke, né? Ou seja, AVC isquêmico, não foi causal para AVC isquêmico de grandes artérias, causal para obstrução de pequenas artérias e não foi causal para cardioembolismo também. Então, isso sugere definitivamente que a resistência à insulina é a causa dessas doenças cardiovasculares. E quanto à gordura visceral, seria ela também causal para essas doenças? Vejam, são 102 SNPs analisados, associados com gordura visceral, e o desfecho está aqui, hipertensão, associado com hipertensão. Ataque isquêmico ou angina, também causal para ataque isquêmico e angina. Diabetes tipo 2, por suposto, também causal para diabetes tipo 2 e causal para hiperlipemia. Então, a gordura visceral é causa dessas, está associado com essas causas aí. Todos esses dados levavam sempre em consideração a presença da obesidade, mas quando você ajusta para a obesidade, esses dados deixam de ser positivos. Tanto faz ser obeso ou não, essa presença da gordura visceral, a presença da resistência à insulina, a presença da distribuição de gordura é causal, ou seria causal para esses desfechos. Então, o problema é que a gente estuda pessoas obesas e estuda pessoas magras e vê que também alguns magros podem ter a síndrome metabólica como um todo. Então, seria o enigma do magro metabolicamente obeso, é chamado de magro metabolicamente obeso. E isso partiu há alguns anos atrás, eu imaginei, porque eu via pessoas com a síndrome metabólica magros e diabéticos, e via obesos que não eram diabéticos nem tinham a síndrome metabólica. Então, eu me fiz essa pergunta aqui, por que nem todo obeso é diabético ou tem síndrome metabólica, ou por que nem todo diabético, diabetes tipo 2, tem síndrome metabólica ou síndrome metabólica é obeso, ou seja, eu teria que explicar por que eu encontro magros com a síndrome metabólica com diabetes e por que eu encontro obesos sem a síndrome metabólica e sem diabetes. Então, eu imaginei que isso poderia ser baseado em todos esses estudos que a gente já tinha falado e outros estudos, que isso podia ser por 5 possíveis explicações. E essa explicação estaria no adipócito ou no tecido adiposo. Pelo excesso de tecido adiposo ou pelo tamanho do tecido adiposo, o adipócito da gordura visceral é maior do que os adipócitos subcutâneos. O tipo local, por suposto, o tipo de local de adipócito, ou seja, o visceral versus subcutâneo. Pelo produto do adipócito, são as adipocinas dos adipócitos, mas em especial por uma coisa que me chamava muita atenção, que uma coisa que estava definida para mim era que esses pacientes tinham pouca gordura periférica, ou seja, a escassez ou ausência de tecido adiposo periférico. E eu usei como modelo os pacientes com lipodistrofia parcial. Não precisava ser lipodistrofia total, mas sim, é um modelo. Esses modelos extremos nos dão informação para os modelos mais comuns de uma doença, qualquer doença metabólica ou qualquer doença que eu queira estudar. Eu posso utilizar modelos extremos, monogênico, não multigênico, porque eles são modelos que podem nos ensinar sobre os modelos poligênicos ou modelos de doenças outras. Então, o que me chamava a atenção era isso aqui, olha, vejam só, isso aqui são pacientes do meu consultório. O que me chamava a atenção é que esse paciente aqui tem um peso normal, o índice de massa corporal no máximo, ele é ligeiramente overweight, esse aqui é a mesma coisa, mas esse aqui já era, todos os dois são diabéticos, esse aqui já revascularizado, vejam. E a diferença dele para os meus pacientes é que eles não tinham gordura periférica, a gente chama isso de chicken leg, ou perna de galinha, ou seja, praticamente não tem gordura, vejam só. Esse aqui é a mesma coisa, uma pseudohipertrofia muscular. Então, isso parecia uma lipodistrofia parcial para mim, né? Diferente, por exemplo, dessa mulher. Essa mulher tem obesidade mórbida, vocês estão vendo aqui,
mas ela não tem resistência à insulina, ela não tem dislipidemia, ela não tem nenhum critério de síndrome metabólica. E a diferença desse paciente para essa aqui é que ela tem muita gordura periférica, tá vendo? Ela engorda para cá, ela seria a obesidade em pera, né? E não a obesidade em maçã central, como a gente chamava. E vejam aqui, quando eu combino a relação cintura-quadril, a medida da relação cintura-quadril com o índice de massa corporal, para avaliar um risco do paciente, eu estabeleço qual paciente tem mais risco. Para vocês que estão vendo aqui, quem vocês apostariam que tem mais risco cardiovascular? Esse aqui é o grupo controle, o grupo normal, o índice de massa corporal de 22 com relação cintura-quadril 0,89. Esse aqui é um paciente com o mesmo índice de massa corporal, mas com a relação cintura-quadril já aumentada, 0,98. Esse aqui é ligeiramente overweight, com a relação cintura-quadril de 0,89. E esses dois aqui são obesos, com índice de massa corporal de 30, esse com a relação cintura-quadril de 0,89 e esse de 0,98. Para vocês, quem é o paciente de maior risco? Aqui são 19 mil pacientes com doença arterial coronariana, de 5 estudos, de 3 diferentes continentes e com 4,7 anos de follow-up. Então, já te imagina qual é o risco deles desenvolverem mortalidade por doença arterial coronariana. Quem teria maior risco? Então, vocês vão ver aqui. Quem tem maior risco aqui é esse paciente. A diferença deles, olha, é na relação cintura-quadril. Então, esse aqui é obeso, mas com a relação cintura-quadril normal. Esse aqui é overweight, mas com a relação cintura-quadril normal. Esse aqui é o normal. Esse aqui é obeso com a relação cintura-quadril aumentada. Quem tem maior risco, na verdade, é esse paciente do meio. Perdão. Ué, por que não quer voltar? Deixa eu ver se eu consigo voltar daqui. Ok, consegui. Então, você veja, ele tem 31% mais risco do que esse, 57% mais risco do que esse, 44% mais risco do que esse e 17% mais risco do que esse normal. Então, apesar dele ser magro, ele tem mais risco do que todos os outros pacientes medindo a relação cintura-quadril. Vamos adiante. Qual é a vantagem? São vários estudos que eu mostrava isso, mas agora apareceu um estudo agora com 2.528.297 participantes de 72 estudos, e são a meta-análise de coortes prospectivas medindo a relação cintura-quadril desses pacientes, aqueles estudos que têm relação cintura-quadril, e o risco de mortalidade geral. Vocês estão vendo aqui, a relação cintura-quadril tem um risco não linear, mas parabólico quase, de desenvolver mortalidade por todas as causas, mortalidade geral, pela relação cintura-quadril. E nas mulheres, esse risco é linear. Então, maior a relação cintura-quadril, maior o risco de desenvolver mortalidade. Para aqui, para cada 0,1 unidade da relação cintura-quadril a mais 20% de mortalidade. Mas por que isso? Porque aqui eu estou capturando tanto o gordo quanto o magro. E vejam quando eles associam isso com a medida do quadril, especificamente. Veja o ponto de corte aqui, só para exemplificar, o ponto de corte é mais ou menos 0,95 para homens e mais ou menos 0,85 para as mulheres, que é o que a gente considera. Agora, veja, medindo somente o quadril, a circunferência do quadril marca para menor risco de mortalidade. Para cada 10 centímetros a mais no quadril, 10% menos o risco de mortalidade geral. Então, essa gordura é protetora, enquanto que a gordura central não é protetora. Quando eu ajusto uma para outra pela medida da relação cintura-quadril, isso aparece, então, como talvez a melhor medida que a gente tenha para analisar risco cardiovascular e metabólico. Uma vez mais, vou mostrar um estudo, então, agora de randomização mendeliana, porque até aqui nós estamos falando da relação cintura-quadril como um desfecho, como um instrumento para medir risco em estudos de associação. Ele é causal, veja aqui, randomização mendeliana. Então, associação de 48 SNPs num risco de score poligênico ajustado para o índice de massa corporal.
e o risco de desenvolver diabetes tipo 2, 1,77, ou seja, 77% mais risco de desenvolver diabetes tipo 2 para cada um desvio padrão da relação cintura-quadril ajustado para o índice de massa corporal, independente, portanto, do índice de massa corporal. E o risco de desenvolver aqui infarto do miocárdio, doença coronariana. Então, um 46% mais risco de desenvolver doença coronariana. O que é que eu estou dizendo, pessoal? A confirmação é aqui. Predisposição genética para uma relação cintura-quadril ajustada para IMC maior é causal para diabetes tipo 2 e doença arterial coronariana. Vamos mais tentar entender esse mistério do magro metabolicamente obeso, esse enigma. Vários estudos do genoma humano, chamado estudo de genoma amplo, GWA, né, de associação do genoma humano. Aqui eu vou só sugerir 2 estudos, que são 2 estudos importantes, mostrando que algumas variantes genéticas comuns, isso aqui é do substrato receptor de insulina, do PPAR-gama, várias variantes genéticas comuns estão associados com a resistência à insulina, estão associados com o desfecho metabólico independente da obesidade. Agora, vejam que esse índice, um score de resistência à insulina aqui, foi associado com menos gordura nas pernas, medida por ultrassonografia ou por densitometria, perdão, menos gordura ginoide, e associada aqui, por exemplo, com a diabetes, eu vou mostrar outro estudo, associado aqui com gordura hepática. Um outro estudo que eu quero mostrar é esse aqui, é um estudo maior, um estudo de associação também com o genoma humano, e ele separou aqui por quintil da medida da relação cintura-quadril, mas aqui mediu o quintil da gordura das pernas por densitometria. Perdão, esse slide aqui não é da densitometria, esse slide aqui é da medida da... não, é sim, da medida da gordura das pernas, vejam aqui. Então, aqui é o grupo referência, o grupo normal, o grupo controle, aqui é o primeiro quintil, na verdade, o segundo quintil da gordura nas pernas, o terceiro, quarto quintil da gordura nas pernas. Vocês vão vendo aqui, menos 324 gramas, quando comparado com o controle, menos 363, menos 519 e menos 712. Então, o que eu estou mostrando para vocês, o que eu estou mostrando para vocês é que quanto menor a gordura nas pernas, maior o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, essa gordura, sim, é protetora e ela está associada com menor risco. Para resumir isso aqui, e eu vou aproveitar esse slide para resumir não só essa escassez periférica de gordura, como deposição ectópica de gordura, teoria da deposição ectópica de gordura, quanto à teoria da expansibilidade do tecido adiposo, a ideia é essa aqui. Então, veja só, esse meu Pachecozinho aqui, que me acompanha desde o ano 2000, desde antes de 1999, para eu demonstrar isso aqui, é um paciente que, com excesso de ingesta alimentar, ele vai engordar mais na região central, porque ele tem maior incapacidade de engordar na região periférica. Então, falta de gordura periférica vai levar com que ele engorde mais ou deposite mais gordura na região central, na região visceral. Essa gordura é altamente lipolítica. A ausência dessa gordura aqui favorece o ácido graxo livre a se depositar em sítios onde não é o local, que seria o sítio ectópico. Esses sítios seriam músculo, fígado, pâncreas e coração. E, eventualmente, rim. Recentemente, alguns estudos estão mostrando também a associação de doença renal crônica com depósito de gordura no rim. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: isso aqui é obesidade central ou magreza periférica? Né? Alguém chamou isso aqui de filo, paciente magro, esse aqui é obeso, mas o paciente magro, que tem a síndrome metabólica, que tem os marcadores metabólicos que eu já falei para vocês. Então, a gente chama isso de fat inside e lean outside, ou seja, ele é gordo por dentro e magro por fora.
Então, ele é o filo. E aqui a gente, num artigo que nós fizemos de revisão, publicamos agora, eu, a Cíntia e o Wellington, nós fizemos uma grande revisão e aqui está a figura central dessa revisão, mostrando aqui o que nós queremos mostrar. Então, primeiro, o tecido adiposo aqui seria o mordomo, teria um papel fundamental, como a gente já vem sugerindo desde o início dessa apresentação, pela escassez, pela pouca deposição de gordura periférica, favorecendo a gordura central, e pela doença do próprio tecido adiposo, pela resistência à insulina do tecido adiposo, o tecido adiposo disfuncional. Em ambas as situações, nós liberamos mais ácido graxo livre para se localizar em músculo, causando resistência à insulina, em pâncreas, levando a um fenômeno de esteatose pancreática e lipotoxicidade, ou seja, diminuindo a função da célula beta, levando a síndrome metabólica. Ou em fígado, levando a resistência à insulina no fígado e, portanto, levando a aumento da produção hepática de glicose. Veja, a síndrome metabólica aqui é função também dessa distribuição de gordura aí, desse defeito do tecido adiposo. Então, aqui estaria a gênese, tanto a resistência como a pouca gordura periférica. Dislipidemia heterogênica, diabetes tipo 2, obesidade central e hipertensão como membro da síndrome metabólica. E hoje a gente poderia eventualmente chamar, como chamavam antes, de obesidade em pera, obesidade em maçã, obesidade em pera. Nós podemos chamar também aquele magro metabólico de palito na azeitona. Ou seja, é um paciente que é um palito na azeitona. Ele tem um pouco de gordura central, mas não tem gordura periférica. Muito bem, para terminar, e vou falar um pouquinho só depois de tratamento, como eu vinha sugerindo para vocês, por isso que eu chamei de organização criminosa, alguns chamavam isso de quarteto letal, terceto letal, sexteto letal, ou orquestra letal, enfim, botaram vários nomes nesse conjunto de fatores de risco que hoje compõem a síndrome metabólica. E também, lá para a década de 90, no fim da década de 90, eu achei que isso não era nem quarteto, nem sexteto, isso era uma máfia inteira. E no Congresso Mundial de Obesidade, em 2002, eu dei essa conferência aqui. Eu chamei, então, de síndrome metabólica como uma organização criminal. O pressuposto era aquele de que o defeito está sempre na distribuição de gordura, no tecido adiposo, etc. E eu chamei isso de uma organização criminal, a máfia. Eu iniciei a aula falando isso, eu estou mostrando para vocês porque é curioso e todo mundo adorou esse negócio. Eu fui chamado para dar aula lá fora, por causa desse método, digamos assim, mnemônico, esse método de definir e resumir a síndrome metabólica. Então, eu disse que essa nossa organização criminal é antiga e tradicional, ela é eficiente no que ela se propõe a fazer, o seu maior negócio é o homicídio, é matar o ser humano, ela é silenciosa, faz o crime limpo, de forma que pareça uma morte natural. Mas, na verdade, ela é uma grande organização criminosa e está matando grande parte da população mundial e cada vez mais, que são as doenças então cardiometabólicas. E eu associei isso com o organograma da máfia, onde o capo de tutti capi, aquele poderoso chefão, era a gordura visceral. Então, para mim, a gordura visceral era o poderoso chefão desta máfia, dessa organização criminosa. O Consigliere, que era aquele lourinho, quem assistiu o filme Poderoso Chefão, e quem não assistiu, assista, porque vale a pena. Os conselheiros eram a resistência à insulina e a obesidade per si. Claro que a obesidade mais central, mas a obesidade, quanto maior o peso, e se depositando aqui, pior. E CAP, os tenentes, aqueles que coordenam os grupos, também podem ser chamados de CAP regione. Seria a hiperinsulinemia, a hipertensão, a intolerância à glicose e o próprio diabetes. E soldati, aqueles que vão também lá perpetuar o crime, ou perpetrar o crime, seria essa dislipidemia heterogênica, HDL baixo, VLDL alto,
O LDL que é normal, mas ele é a custa do LDL pequeno e denso, altamente heterogêneo. Aumento da ApoB, ou seja, um marcador também desta dislipidemia heterogênica. O ácido úrico, fibrinogênio, PAI1. Alguns estudos mostrando alterações hormonais, alterações endócrinas, radicais livres, etc. E a vítima seria o sistema cardiovascular e, por último, o sistema renal, que eu botei aqui já numa modificação em 2018. Como toda organização criminosa, ela tende a se expandir. Então, e criminalia associati seria esteatohepatite ou doença hepática gordurosa metabólica, na nova nomenclatura, a gordura do músculo, a gordura do pâncreas, a sobrecarga hepática de ferro, mostrando um aumento da ferritina, que é um marcador melhor dessa sobrecarga hepática de ferro. E filho del capo, ou seja, que virou depois o poderoso chefão, o filho do capo, seria inflamação, principalmente aumento da interleucina produzida pela gordura visceral, TNF-alfa também produzido pela gordura visceral, e baixa adiponectina, que é produzida basicamente pela gordura periférica, porque a gordura visceral não produz muita adiponectina. O criminoso sobre as sombras, de criminal nell'ombra, que é exatamente a disfunção endotelial, que é talvez o maior criminoso, porque todos esses aqui são criminosos, digamos assim, associados. Eles vão ajudando a perpetrar o crime, mas a disfunção endotelial é que começa a lesar a célula do endotélio e, portanto, causar os desfechos ateroscleróticos. Mas, senhores, por último, eu mudei minha definição. Eu continuei nessa investigação, nós continuamos os nossos detetives procurando quem era de fato esse poderoso chefão. E eu acho que nós estamos chegando à conclusão de que o poderoso chefão é a ausência ou a escassez de gordura periférica. Se você é capaz de engordar, mas engordar mais na região periférica, a sua relação cintura-quadril vai ser normal. Essa gordura periférica é mais protetora. Então, o fato de você ser incapaz de nascer geneticamente com incapacidade de engordar na região periférica, de expandir o tecido adiposo periférico, leva você a ter maior deposição central e em órgãos, seja gordura ectópica. Como é que a gente trata? Rapidamente, síndrome metabólicas, eu chamei também, em algum momento, eu chamei de os intocáveis. Esses são os intocáveis. Mudança de estilo de vida, por óbvio, mesmo que seja magro. Não se iludam, magro metabolicamente obeso. Tem que tratar da mesma maneira, tem que perder peso da mesma maneira, porque ele é gordo por dentro. Tratamento medicamentoso da obesidade e da resistência à insulina. Sibutramina, se for o caso de utilizar para perder peso. Liraglutida 3 mg, se for o caso, ou seja, para ajudar na perda de peso. Os antidiabéticos que melhoram a resistência à insulina. Pioglitazona. Pioglitazona é o melhor antidiabético para resistência à insulina e ele deve ser utilizado mesmo que o paciente seja obeso, mas ele tem que ser diabético. Há estudos com pioglitazona para pacientes não diabéticos mostrando a eficácia dela para resistência à insulina em pacientes com AVC, diminuindo o risco de AVC, pacientes com insulina não diabéticos, resistência à insulina, mas não diabéticos. Então, ela pode ser eventualmente utilizada em pacientes, mas ainda não está em guideline, está começando a ser contemplado nos guidelines de AVC. Ou os agonistas de GLP-1, antidiabéticos como agonista de GLP-1. Isso aqui seria para um tratamento de diabetes com resistência à insulina, que é a maioria. Tratamento do pré-diabetes, mudança de estilo de vida, metformina e liraglutida, que tem estudos mostrando, então, redução de risco de pré-diabetes. Tem com a pioglitazona, mas não está em guideline, enfim, de forma que a gente pode, eventualmente, não usar a pioglitazona em pré-diabético, mas a gente tem estudo de pré-diabetes, o estudo ACT-NOW, mostrando a redução de risco de 70% de desenvolver diabetes. O tratamento específico, vejam só, uma das críticas, prestem bem atenção, uma das críticas dos detratores da síndrome metabólica era exatamente porque o médico poderia não tratar os seus componentes pensando que tinha que tratar sempre o conjunto da síndrome metabólica.
Sim, você tem que tratar o conjunto da síndrome metabólica, mas tratar individualmente os seus componentes, quando for o caso. Então, tratar, sim, a dislipidemia. Ou seja, esses pacientes são candidatos a estatinas, ou são, eventualmente, candidatos a fibratos também. Né? E o tratamento específico da hipertensão arterial. Eu não vou esperar tratar a síndrome metabólica como um todo, eu tenho que tratar os seus componentes, principalmente esses dois componentes aqui que são extremamente letais e associados com maior risco cardiovascular. Se nós tivermos 1 minuto de tempo mais, não tem, acho que a gente já não tem mais tempo. Então, eu ia discutir um caso clínico aqui, mas se der tempo, a gente discute depois. Eu estou aqui aberto para as perguntas, vamos descompartilhar essa tela para poder a gente conversar e discutir. Pessoal. Tudo bem, doutora Amélia? Oi, Cia, você está aí? Consegui chegar, não peguei só o inicinho, mas consegui pegar essa parte que eu adoro aí da máfia. Se o senhor quiser falar, eu não sei se eles têm perguntas, se o senhor quiser falar do caso clínico, eu acho que pode ser também, é importante. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Vocês têm que ter pergunta, não é possível. Vocês podem fazer... Olha, toda pergunta é inteligente, não existe pergunta burra. Se você tem uma pergunta, não é tola. Se você tem uma dúvida, faça a pergunta. Né? Uma vez eu fui perguntar a um grande mestre da endocrinologia num desses congressos mundiais aí, eu esperei ele acabar a aula para não parecer, sabe, não pagar mico, né? Ou não ser gringe, e perguntei para ele em separado. Não me lembro exatamente qual era a pergunta, se era uma pergunta tola, desculpe se for uma pergunta boba e tal, etc. Aí ele virou para mim e disse exatamente isso. Não existe pergunta boba. E a sua pergunta não é boba, a sua pergunta tem fundamento, mas você nunca deixe de fazer uma pergunta achando que a sua pergunta é uma pergunta boba. Então, dúvidas? Bom, então eu vou mostrar um casinho aqui que é interessante, que eu apresentei esse caso também numa reunião internacional, especificamente em Dubai. Eu vou compartilhar a tela outra vez, tá? A Cíntia vai apresentar a sábado que vem os nossos guidelines da Sociedade de Diabetes, e um dos guidelines vai ser exatamente o que ela vai apresentar, vai ser sobre doença hepática gordurosa metabólica, ou seja, de esteatose, esteatohepatite, no paciente com diabetes, no paciente diabético. Então, nós não vou fazer spoiler, mas vocês assistam, que vai ser muito interessante, desde o início, todo dia. E daqui a 1 mês, mais ou menos, nós vamos ter o endocárdio, que é um curso que nós fazemos todo ano, já há 13 anos, e que vocês são convidados de graça. Vocês não pagam inscrição. Todos do IED são convidados de graça. Então, depois a gente vai... Na ACEP, vocês vão lá e vocês vão ter mais informações, mas vocês vão receber por e-mail. Vamos fazer esse casinho clínico rapidamente. Né? Então, apresentei isso em Dubai, numa reunião internacional de endocrinologistas e cardiologistas. Era uma reunião pequena, um petit comitê convidado por um laboratório. Então, esse é um caso real, não tem segredos. Esse é um caso de um paciente que me foi mandado por uma dessas entidades que faz check-up. Ele era um sexo masculino, com 46 anos de idade. Ele foi enviado para esclarecer um possível diagnóstico de esteatose, né? De doença hepática gordurosa, na época chamava de doença hepática, agora nós estamos chamando de doença hepática gordurosa metabólica, mas chamava de non-alcoholic fatty liver disease. E a possibilidade dele ter um diabetes tipo 2, porque estava com as glicemias um pouco alteradas. Então, ele relatava que desde há 3 anos atrás, ele apresentava pressão alta, começou a descobrir a pressão alta, e já tinha desde sempre, ele dizia desde sempre, uma anormalidade nas gorduras do sangue, que era frequentemente o triglicerídeo dele aumentado. Nos últimos 3 anos, ele vinha observando que as glicemias de jejum que ele fazia estavam aumentando gradativamente.
Por isso, o médico dele, o clínico dele, já estava tratando, vejam só, ele já estava tratando com metformina, 1.500 miligramas por dia, já tinha dado para ele rosuvastatina e bezafibrato, ou seja, já era uma combinação de uma estatina com fibrato. Já estava tratando a hipertensão arterial e já estava tomando allopurinol, porque ele estava com ácido úrico alto também. Então, ele já tinha o diagnóstico de síndrome metabólica, por suposto, não precisa mais nada para fazer o diagnóstico de síndrome metabólica. Nos exames que eu pedi para ele, vejam só, então ele vinha agora sim, com a glicemia de 137, TGP de 85, TGO de 40, portanto, caracterizando a doença hepática gordurosa metabólica. Também ele já tinha a ultrassonografia feita no serviço lá de check-up, uma hemoglobina glicada já de 6,8, que no check-up não fazia, e aqui o perfil lipídico dele, triglicerídeo aumentado, HDL baixo. Senhores, isso aqui é a chamada dislipidemia aterogênica. Triglicerídeo alto, HDL baixo, e LDL pode ser limítrofe. Nesse caso aqui, não era limítrofe porque ele estava tomando uma rosuvastatina. Mas o LDL, mesmo dentro do normal, ele é um LDL pequeno e denso, altamente heterogêneo. Então, se cair numa prova para vocês, como é que você caracterizaria a dislipidemia heterogênica, óbvio que a resposta seria triglicerídeo alto, HDL baixo e LDL borderline, mas à custa de pequeno e densa ou de não HDL. Veja a ultrassonografia desse paciente, então, aqui, que ele me trazia, então, mostrando um aumento da ecogenicidade, ou seja, e heterogênea, uma imagem bem heterogênea no fígado, sugerindo, então, ou diagnosticando uma esteatose. Perdão, sempre toca aqui nesse negócio, ele pula. Esses são os exames no consultório. Veja aqui, esse aqui é fotografado da tela, da minha tela do consultório, do sistema que eu uso. Então, a consulta dele inicial, vocês estão vendo os dados aqui, e a consulta dele depois de 8 meses. Então, são as consultas gerais. Então, vocês vejam aqui, 85 quilos, agora 72 quilos. A altura é a mesma, claro. E o IMC dele era 26,74, ou seja, ele era simplesmente overweight, ele não era obeso. E agora 22,63. Circunferência da cintura 98,5, do quadril 100 aqui. Então, uma relação cintura-quadril aqui, veja, de 0,98. Então, a relação cintura-quadril acima do ponto de corte de 0,95. E o resto está aqui, tudo melhorando. Vamos ver a evolução desse paciente. Evolução desse paciente da glicemia, antes da consulta, dos triglicéridos, antes da consulta, essa é a primeira consulta dele, do LDL, tratamento dele antes de vir a consulta, e o follow-up dele com uma dieta de baixo teor de carboidrato e a combinação de alogliptina com pioglitazona, 30 miligramas. Então, durante os próximos 8 meses, vocês viram o que aconteceu com ele lá atrás, nós conseguimos tirar o allopurinol dele, melhorou a resistência à insulina, perdeu peso, o ácido úrico dele despencou. Tiramos o bezafibrato, não precisa dessa associação. Nós tratamos esse paciente com rosuvastatina, que era um tratamento adequado para ele, não fazer combinações. Losartana e HCT foi descontinuado, ou seja, ele ficou normotenso, como mostrava lá. Perdeu 13,15 quilos, a cintura diminuiu 13,5 centímetros, 13,15, veja só, mais ou menos a mesma coisa. Geralmente é 1 centímetro para cada quilo perdido. A relação cintura-quadril dele caiu de 0,98 para 0,88. Veja o perfil agora metabólico dele. Glicemia de jejum de 114, hemoglobina glicada de 5,6, perfil hepático completamente normalizado, HDL subiu 37,5%. Isso é quase impossível. Quem é que alavancou o HDL? Não só a perda de peso que melhora da resistência à insulina, mas a pioglitazona. Triglicerídeo também caiu por ação da perda de peso propriamente dita e da pioglitazona. Então, esses são os resultados aqui, veja, copiado direto do laboratório, daquele
para eu não mentir, né? Está direto aquele acompanhamento que o laboratório manda. E as mensagens que eu mandei para casa nessa apresentação. A pioglitazona pode controlar a glicemia tanto quanto alguns aspectos da síndrome metabólica, resistência à insulina, glicemia, distribuição de gordura, a HDL, triglicerídeo, tudo isso a pioglitazona pode ajudar a controlar. Ela não impede a perda de peso. A metformina não age na doença hepática gordurosa hepática, ou seja, na doença hepática gordurosa metabólica, e aqui era NAFLD. A pioglitazona é entre as duas únicas drogas com eficácia comprovada em NASH. Isso era uma afirmação em 2017. Talvez aqui a gente já comece a ter alguma coisa. Vamos ver o que a doutora Cíntia vai mostrar na apresentação do guideline. Diabetes, resistência à insulina em pacientes são candidatos primários para a pioglitazona. Esse aqui era aquele paciente, aquele já que eu estava demonstrando. Outra coisa, vejam essa paciente aqui, vejam esse modelo aqui. Veja essa paciente aqui. O que é que essa paciente tem? É super obesa, 55 de índice de massa corporal. Super obesa, mas ela faz gordura, é a teoria da expansividade, é uma lipodistrófica do bem, ela bota gordura em tudo quanto é de lugar, principalmente para as pernas. Claro que não é obesidade ruim, é obesidade mórbida e associada com muito risco de mortalidade, mas não tem síndrome metabólica, ela não tem resistência à insulina, ela só tem pressão arterial aumentada, e isso é um fenômeno hemodinâmico e não metabólico, no caso dela, mas não tem dislipidemia, não tem triglicerídeo alto, não tem diabetes. Enfim, esse é um modelo típico do aumento da expansividade do tecido adiposo. E essa aqui, ela é ex-funcionária lá do IED, essa aqui é um tipo de lipodistrofia parcial que a gente chama de Köberlin, né? Como é? Köberlin, né? A dislipidemia parcial tipo 1. Se caracteriza por obesidade central e diminuição da gordura periférica. Vejam, pseudohipertrofia muscular. Vejam aqui um detalhe muito importante que vocês vão ver com a doutora Cíntia lá no laboratório, que é esse aumento da gordura aqui no ligamento inguinal. Vejam, elas têm também aumento da gordura no montes pubis e a gordura abdominal central, no caso da Köberlin. No caso da lipodistrofia, que mais nós temos aí no IED, que é a lipodistrofia de Dunninger, ela não aumenta essa gordura aqui, tende a aumentar mais aqui. Ó. Ok? Vamos ver mais se tem mais alguma coisa. Esse paciente também é outro Köberlin. Vejam, parece que ele está proibido de engordar para baixo. Ó. Ele vem, engorda todo no tronco, chega a fazer dobras aqui no tronco. Esse paciente tem uma insuficiência renal em fase inicial com a glomerulopatia já, com a albuminúria maciça. Isso aqui nós mandamos para a cirurgia bariátrica. Ele foi para a cirurgia bariátrica e acabou tudo, melhorou tudo, resolveu tudo. Pronto. Era isso que eu queria mostrar para vocês mais uma vez. Aqui tem, se a gente ficar conversando aqui, tem slide para 2 anos. Ok, pessoal? Mais dúvidas? Alguma dúvida? Mais dúvida? Parece que não tem nenhuma. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Ótima aula, viu? Aqui. Muito obrigada. É a Isabela. Oi, Isabela, de onde você é? Eu sou mineira. Mineira, tá. Porque o sotaque já é diferente. Pensei que era de Pernambuco. E o senhor é de onde? Porque o sotaque é diferente. Pernambuco. Então é isso. Eu tenho uma dúvida. Nossa, foi ótimo o ensinamento. Se a gente avalia um caso de paciente, a primeira avaliação, que está realmente com triglicéridos alto, foi um caso até ontem, era uma paciente, a primeira avaliação, que estava usando fibrato há 2 anos, não fez nenhum acompanhamento usando de 200, e a gente acabou solicitando, fez um screening nela, também pediu Doppler de carótidas, a gente pediu um ecocardiograma dela. Eu queria saber se, por exemplo, todo caso que você vai realmente rastrear um paciente que já chegou usando fibrato, mas que não tinha nenhum exame prévio, sem nenhum acompanhamento. A gente sempre tem que fazer esse screening mais cardiológico,
por exemplo, Doppler de carótida, porque um pouco na... Não. Veja só, o Doppler de carótida não é um exame, digamos, de primeira linha. Não é um exame de primeira linha para avaliar risco cardiovascular. O que você tem que fazer é a estratificação de risco dele pelos outros critérios. Ou seja, primeiro, se ele tem síndrome metabólica, que é um critério aumentador de risco cardiovascular. Mas fazer o critério de avaliação pelas ferramentas que a gente tem de risco cardiovascular em 10 anos, que são as ferramentas de dislipidemia. Ou seja, quanto é o nível de colesterol dele, do LDL dele, pressão arterial, tudo isso entra no cálculo de risco. Aliás, eu tinha aí, talvez num desses slides, isso aí, o cálculo de risco cardiovascular global. Então, você estratifica, tem uma tabelinha da nossa diretriz, que é a diretriz que a Cíntia também escreveu, tem esse aplicativo, você utiliza essa ferramenta para calcular o risco cardiovascular dele. Se ele tiver um risco cardiovascular em 10 anos maior do que 7%, adulto ou adulta, ela, acima de 47 anos, né? Ela entra na categoria de alto risco e tem que tomar estatina. A gente se trataria essa paciente com estatina. Né? O fibrato a gente está reservando para aqueles pacientes que têm mais risco de desenvolver pancreatite. Ou seja, quando o triglicerídeo dela está acima de 400. Agora, o que você tem que fazer a triagem é pela medida da relação cintura-quadril. Porque isso aqui está informando a gente muito mais, a fita métrica informa a gente talvez muito mais do que qualquer desses outros instrumentos. Ela vai te informar se ela é uma paciente que tem distribuição anômala de gordura, ela tem a síndrome metabólica, ela tem um risco aumentado de diabetes e doença cardiovascular aterosclerótica. Simplesmente pela relação cintura-quadril. Claro que você estratifica melhor com essas ferramentas dos guidelines, da estratificação da dislipidemia. E claro que, se for o caso, você vai fazer um screening de doença cardiovascular presente, se tem lesão de órgão-alvo. Aí um simples eletro já te dá essa informação também e te ajuda a estratificar risco. Há uma discussão enorme se vale a pena você fazer já se você considerar que ela tem risco cardiovascular alto, fazer, então, evoluir nessa investigação cardiovascular, com a prova de esforço, talvez, com um ergométrico, né? Score de cálcio, um ergométrico, score de cálcio. Aí eu diria que você cai no capítulo da cardiologia, deveria utilizar mais essas coisas do cardiologista. Você tem que tratar os fatores de risco dela, estratificou o risco, tratar os fatores de risco dela. Tá, só uma outra dúvida. Desculpe, só mais uma coisa, porque são tantas as coisas dentro de uma paciente que você abriu muito o leque para a resposta. Você deu um dado pequeno e aí a gente tem que abrir o leque para tentar entender toda essa paciente. Dentro dessa estratificação, a gente está atrás dos pacientes de peso normal, metabolicamente obesos, que são os possíveis de ter lipodistrofia. Pacientes com triglicerídeo muito alto, então ele leva para o ambulatório da Cíntia lá, que a gente vai fazer pesquisa de causas raras de hipertrigliceridemia e fazer também pesquisa das lipodistrofias parciais. Tá. Eu até atendi um caso semana passada, que eu até fiquei na dúvida se era uma lipodistrofia. Depois da aula da Cíntia, a gente começa a querer reparar mais, né? A gente só aprende, a gente só começa a observar depois que aprende. Mas era uma paciente que a professora até falou, foi uma outra, não foi com a Cíntia, não. Que realmente parecia mais o perfil de ser pela obesidade mesmo. Mas talvez é isso, talvez é esses acúmulos realmente nas pernas, né, que formam umas bolas assim, meio que de gordura. Então, essas gorduras nas pernas, ela é protetora. Então, em tese, uma pessoa obesa ou com excesso de peso, mas cuja distribuição é para baixo da cintura, né, essa paciente é de baixo risco, ela está razoavelmente protegida.
né? Notadamente a mulher, que é onde vocês têm que depositar gordura, nos quadris, coxa, perna, quadril, bumbum. Homem que não tem muito isso, e o homem que deposita gordura nessa região também é beneficiado pela proteção dessa gordura periférica. Entendi. E só a última dúvida, que eu estava no ambulatório, eu comecei a assistir um pouquinho mais no meio. Qual que é o valor de referência dessa relação cintura-quadril? Tem um valor exato? Sim, 0,85 para as mulheres, 0,95 para os homens. Ah, tá. Tá? Você não vai achar em nenhum lugar, talvez, esse número, né? Mas isso já vem de tanto tempo que já está mais ou menos caracterizado. Tá, é porque eu não vi isso realmente descrito em outros. Isso é um contínuo. Não sei, Cíntia, você está nos escutando, se em algum lugar tem essa medida, esse ponto de corte escrito, né? Porque isso eu aprendi lá atrás e realmente eu não vejo, porque essa definição de síndrome metabólica passou a ser pela medida da cintura, e não a primeira definição anterior, que era da EGIR, que seria um grupo de estudo europeu para resistência à insulina. Então, utilizava a relação cintura-quadril e aí dava 0,85 para 0,95. Ótimo. Muito obrigada, professor. Foi ótima aula. Nada. Um prazer. Fala assim. Não, é isso. Eles não usam mais esse critério da relação cintura-quadril, que a gente sabe de estudo clínico, né? E aí a gente valoriza mesmo acima de 1. Nas lipodistrofias a gente sabe que pode ser até mais, 1,2. Mas, Isabela, essa bola nas pernas a gente só valoriza se tiver aquela prega da onde para baixo não acumula, para cima acumula, entendeu? Manda para o ambulatório que a gente vê amanhã de tarde, tá? Tá, beleza. Muito bem. Acho que é isso, né? Diga, Cíntia. Não, eu ia falar, muito obrigada, doutora. Da próxima vez o senhor tem que estar pessoalmente aqui para ver com a gente os pacientes sem no dúvida. ambulatório. Eu vou voltar ao ambulatório qualquer hora dessa. Deixa acalmar mais um pouco. Eu vou voltar pelo menos na terça-feira de manhã, ou sei lá. Estamos por aqui. E aí eles as nossas aulas muito. vão ser presenciais, se Deus quiser. Exatamente. Beijo para todos. Muito, muito obrigada. Beijo. Nada. Tchau, tchau. Tchau, Ciro.